nossos corações, que nós possamos ainda desejar um 2022 cheio de paz, de harmonia, né? Que a gente veja as nossas esperanças, a nossa fé renovadas através do nosso querido Cristo Jesus. Então, hoje nós vamos... meu nome é Elisa, né, gente? Vocês já sabem. E eu frequento a Casa Fraternidade Espiritual Cristã Obreiros da Vida Eterna, que é aqui no bairro Santa Terezinha, aqui na Pampulha. Nosso companheiro de campo conhece. E é com muita alegria, com muita paz, com muita gratidão à casa por esse convite, que nós vamos, então, fazer a nossa reflexão da noite. O estudo aqui é participativo, não é, gente? Vocês podem participar, né? Quem quiser participar, só levantar as mãos. O capítulo de hoje é o capítulo 7 do livro Boa Nova. Esse livro é do Humberto de Campos, o autor espiritual, e a psicografia é do Chico Xavier. E o capítulo 7 vem trazer para nós a luta contra o mal. É muito e perfeitamente compreensível esse tema para nós todos, porque nós fomos criados simples e ignorantes, né? Assim, uma longa caminhada evolutiva para que nós pudéssemos alcançar a perfeição. E essa perfeição nós sabemos que ela é através das múltiplas encarnações e reencarnações, das múltiplas experiências de vida que nós vamos adquirindo. E é nessa trajetória evolutiva nossa é que nós vamos enfrentando essa luta contra o mal. Por quê? Porque o mal, ele não é porque a gente é uma pessoa má, porque existem espíritos maus, cruéis, não é? É pela nossa ignorância das leis divinas que ainda não foram introjetadas no nosso coração. Então, nossa caminhada aqui ao longo dessa caminhada que nós vamos, então, aprendendo, introjetando, meditando, e aí é que nós vamos empreendendo essa luta ao longo das nossas múltiplas existências. Então, nós vamos começar com duas questões do Livro dos Espíritos. É a questão 630 e 631. Esse capítulo, tá, do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, nesse item 3 também, é o capítulo 1 do livro 3 e o item é o número 3. A questão 630, quando Kardec questiona os espíritos se podia se distinguir o bem e o mal. E perguntam também se nós, homens aqui da Terra, teríamos meios de discernir o bem e o mal aqui na Terra. Então, os espíritos respondem: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo que dela se afasta. Simples assim, né, gente? A nossa dificuldade é exatamente interiorizar essa lei. Que lei é essa? Como é que ela veio até nós, né? E na questão 631, os espíritos respondem que nós, os homens, o homem tem meios para distinguir o bem e o mal, quando ele crê em Deus e quando ele quer saber. Isso aqui eu achei muito importante, porque não adianta a gente só crer que existe um Deus, que existe uma energia superior, que existe um comando energético superior, né? Porque às vezes a pessoa nega Deus, mas ela acredita que existe uma energia superior. Então, não basta só crer em Deus. É preciso que a gente vá entender o que é essa lei divina que chegou até nós, que chegou através de Moisés, depois veio através do Cristo, para nos dar um código de vida. Como viver a vida aqui no planeta. Então, o próprio Humberto de Campos, na introdução desse livro, parece que é na Escola do Evangelho, na introdução, ele tem uma fala muito interessante, porque ele afirma
Hoje, não mais cogito de crer, porque sei. Olha a diferença que ele faz isso aí. Então, esse saber, ele não vem de graça para nenhum de nós. Nós precisamos ir atrás desse saber, ir atrás desse conhecimento. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Cada vez que a gente participa de um estudo, cada vez que a gente participa de um trabalho dentro da instituição, não precisa ser necessariamente espírita, mas em qualquer instituição, nós estamos buscando conhecer, saber, entender o que é a lei divina para cada um de nós. E ainda eles complementam, os espíritos complementam para nós. Torna-se mais culpável na prática do mal, na medida que melhor compreende e tem condições de já discernir. Quanto mais eu vou evoluindo e vou tomando um conhecimento mais introjetado do que é o bem, o que é o mal, eu já vou ter uma responsabilidade maior quando eu praticar o mal. Concorda ou sem corda, gente? Concorda? Então, tá bom. Então, para que isso aconteça, é preciso que haja um despertamento da nossa consciência. Porque quando os espíritos perguntaram, Kardec perguntou aos espíritos também na questão 621, onde está escrita a lei divina, o que os espíritos responderam? Pode falar alto aí, gente. Na consciência. Então, o problema nosso é que a nossa consciência, às vezes, anda meio adormecida, ou meio entorpecida, não é? E nós precisamos despertar essa consciência em nós, para que nós possamos, trabalhando a autoconsciência, nós, então, vamos chegando a esse lugar de entender um pouco melhor entender um pouco mais a lei divina, discernindo esse bem e esse mal. Eu já vou começar a saber o que me convém fazer, como Paulo fala, né? E o que não me convém fazer. Então, gente, é assim que nós vamos adquirindo sabedoria, né? Então, nós vamos encontrar Humberto de Campos, nesse capítulo 7, ele vai chamar a nossa atenção, porque ele começa o capítulo, o primeiro parágrafo desse livro, não sei se alguém teve a oportunidade de ler em casa, alguém teve a oportunidade de ler esse capítulo em casa? Então, vocês vão acompanhar comigo que o primeiro parágrafo, Humberto de Campos já nos chama a atenção, dizendo que os encontros do mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. Por que será que os discípulos ficavam impressionados, hein? Os encontros de Jesus, do mestre com os endemoniados. Quem eram esses endemoniados? Alguém quer arriscar colocar para nós? Nós vamos contribuir, gente. Aqui ninguém vai dar nota, ninguém vai passar de ano, tomar bomba. Fiquem à vontade. Dentro da própria lição, depois do caminho, vai seguir, o próprio Jesus vai esclarecer ao apóstolo, o pergunta, Tadeu, quando ele questiona, quer dizer, então, que eles são nossos irmãos? São os nossos irmãos. Nada mais são as almas daqueles que estavam encarnados e deixaram o corpo físico e se encontravam no plano espiritual perturbados. Mas naquela época, gente, na época de Jesus, era muito comum essa palavra, ele está com um demônio no corpo. Assim, até hoje, ainda tem pessoas, às vezes, alguns crentes de algumas religiões, que quando a pessoa está totalmente desarmonizada, desequilibrada, e entra no que a gente chama de um surto, às vezes um surto até psicótico, ele dá aquela desequilibrada geral, e quase ninguém consegue até segurar essa pessoa. Aí muitos irmãos falam assim, ele está com demônio no corpo, não é assim? Por quê? Porque essa palavra endemoniado, ela tem um sentido, quando fala assim, está com demônio no corpo, é porque demônio, endemoniado, é aquela pessoa que se comporta de um modo diabólico.
Naquela época, o entendimento era esse, né? Apresenta o demônio no corpo, é uma pessoa que está possessa. Então, naquela época, era perfeitamente entendível, compreensível que eles entendessem isso. Como é que Jesus consegue tirar o demônio do corpo do outro, né? Mas os endemoniados, segundo o próprio Humberto de Campos traz a explicação para nós, o sentido exato da expressão eram os adversários do bem, simbolizando todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da Boa Nova, à aceitação do Evangelho de Jesus, e todos os homens de vida perversa. Agora eu pergunto para vocês, nós hoje, né, com o nosso entendimento todo, por mais que o nosso irmão pareça ter uma vida perversa, é ou não é nosso irmão? É. Um dia ele vai alçar um voo também maior e vai alcançar a perfeição. Porque nós todos somos criados de uma forma igual, simples e ignorantes. Concorda? Então, na verdade, esses endemoniados são espíritos, nossos irmãos, que ainda não conseguem ter domínio sobre si mesmos. E hoje nós vivemos, dentro das casas espíritas, problemas de obsessão, que às vezes as pessoas nos procuram para tratamento, porque às vezes chegou num nível, porque a obsessão a gente sabe que ela tem 3 escalas, né? Ela passa por obsessão simples, passa pela fascinação e depois chega no que eles chamam de possessão. Tem outro nome para esse terceiro? Essa terceira? Subjugação. A subjugação, que é exatamente quando chega nesse ponto que a pessoa já não é dona mais, ela não se administra mais. Não é? Então, o espírito já tomou conta e ali ele está dando as ordens. Mas hoje a gente já tem condições de entender. E entendermos também, não é? que naquele momento... Não, peraí. Entendermos também que hoje já existe um tratamento espiritual para isso. Não é assim? Agora, é claro que quando a obsessão chega no nível máximo, é claro que vai demandar um trabalho assim, bem paciente, bem acompanhado pelas pessoas da família. Porque tem uma série de práticas que nós, espíritas, às vezes recomendamos fazer, que nem sempre a pessoa que já está naquele processo, ela vai conseguir fazer sozinha. Precisa que alguém esteja ao lado dela e sendo aquela âncora, né, Pina? A palavra é essa, né? Uma âncora que dê a ele segurança para que ele possa sair desse processo. Mas os discípulos ficaram impressionados. Ele fala aqui, né? Naquele momento, os discípulos se impressionavam como que esses espíritos malfazejos se afastavam sob a amorosa determinação do mestre divino, dada a autoridade moral dele, do mestre, que também foi uma autoridade moral que ele foi conquistando ao longo das múltiplas existências dele, no processo de evolução dele. Quer dizer, a gente fala que Jesus não teve muitas existências, né? Eu já vi gente falando, alguns autores falando que a evolução dele se processou em linha reta. Então, mas houve o processo da evolução dele. Para ele chegar no nível de ter autoridade moral de tal forma que ele pudesse, então, dar a ordem àquele espírito e aquele espírito se afastar. Isso também não é da gente estranhar, porque Jesus é o governador espiritual daqui da Terra, não é, gente? Ele sabe perfeitamente tudo que é fazer parte da nossa vida aqui na Terra. Então, para eles também não era difícil ele entender e saber como é que ele ia fazer. Ele conversava com o espírito de forma amorosa, de forma tranquila, mas energicamente. Afasta-te.
E eles obedeciam. Por quê? Dada a autoridade moral que o Cristo tinha. E os discípulos impressionados. E Tadeu era um discípulo de Jesus. Eu até copiei aqui, gente. Vocês desculpam, a gente às vezes tem que ler, porque gravata já não dá conta, né? Mas o Tadeu, ele era o que mais se impressionou. Ele tinha uma característica de personalidade que ele desenvolveu um grande interesse pela solução de problemas graves. Ele era muito impressionado com as situações graves da época que ele presenciava lá, que acontecia. E então, ele tinha interesse em buscar a solução para esses problemas, que estava ali como discípulo de Jesus. E Jesus ensinando a eles como fazer. E ele tinha um interesse muito grande. E também pelas causas difíceis. E foi ele quem interpelou Jesus. Maravilhado com os seus feitos, com os feitos de Jesus, mas muito inquieto, porque ele mesmo não estava conseguindo fazer o que Jesus já havia feito. Por quê? Porque ele foi procurado, vocês devem ter lido isso também, ele foi procurado para acudir uma senhora que estava passando por um processo desse endemoniado, né? E ele não conseguiu afastar. O espírito estava obsediando essa senhora. E ele ficou extremamente frustrado com aquilo. Então, por isso é que ele se interessou em perguntar para Tadeu, perguntar para Jesus, né? E ele, então, ficou impressionado com aquilo, e Jesus, que não perdia nenhuma oportunidade de ensinar, aproveitou essa oportunidade que o Tadeu questionou, né? E inicia uma fala com Tadeu, gente. Essa fala de Jesus com Tadeu é que vai ser toda a nossa reflexão de hoje. Porque isso que Jesus fez a reflexão com Tadeu é a reflexão que Jesus está fazendo para nós também. Porque a época dele lá, Tadeu já era discípulo, mas nós somos candidatos a discípulos hoje. Não é assim? Nós estamos aqui exatamente para nos tornarmos discípulos de Jesus. Então, Jesus pergunta para Tadeu: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Será que nós já fizemos essa pergunta para nós? Qual que é o objetivo de tudo que eu estou fazendo na vida? Foi o que Jesus perguntou para ele. E Tadeu responde com toda sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no meu coração. Será que nós todos podemos dar essa mesma resposta que Tadeu deu agora? Não precisa responder não, viu, gente? Mas é só para cada um pensar aí consigo mesmo, né? Nós já podemos dar essa resposta? O que eu mais desejo hoje é construir o reino de Deus no meu coração. A partir dessa fala, Jesus, então, começa a fazer uma série de pontuações para o Tadeu, dando a ele uma diretriz. Como é que você vai construir isso? Porque nós não conseguimos dar aquilo que nós não temos, gente. Não é? Então, nós precisamos construir, cada um de nós, preocuparmos na construção desse reino de Deus no nosso coração. Bom, nós somos seres espirituais e imortais. Isso é uma verdade, gente, é uma realidade que nós precisamos carregar do fio do nosso cabelo até na unha do pé. Nós precisamos entender que nós somos seres espirituais. O espírito não morre. A partir do momento que nós saímos das mãos do Criador, agora nós vamos processar a nossa evolução. E olhe quantos mundos estão nos aguardando aí. Porque nós estamos ainda num mundo que está muito mais próximo de quando nós saímos do mundo primitivo do que já perto do mundo angelical, do mundo superior, do mundo celeste. Não é assim?
Então, toda a quantidade de mundos que nós ainda vamos participar deles, nós não temos ideia. E é para isso que exatamente Jesus veio para nos dar essa orientação. Vocês não foram criados para viver no micro, são criados para formar uma família universal, participar de uma obra fantástica. Então, a primeira coisa que Jesus começa a falar para o Tadeu: indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Nós somos todos filhos de um mesmo Pai. Pai, criador de tudo, criador de todos os seres. Essa é uma consciência que nós precisamos formar. Porque só a partir da formação dessa consciência é que nós vamos deixar de encrencar uns com os outros, de conflitar uns com os outros. Todos somos irmãos. E estamos todos no mesmo caminho. Que caminho é esse, gente? Eu vou pedir vocês para falar um pouquinho, porque essa hora dá uma molezinha, né, gente? Que caminho é esse? Caminho da nossa evolução, do nosso progresso espiritual. Todos. Não tem diferença se um é rico, outro é pobre, um é negro, outro é branco, um é homossexual, outro não tem diferença. Todos nós estamos no mesmo caminho, o caminho da evolução. Cada um de nós com suas lutas, com suas pelejas, com suas guerras interiores, com seus conflitos internos, ou com suas conquistas, com suas vitórias. Mas todos nós estamos trilhando o caminho da evolução. Toda a criação é de Deus. Jesus continua falando para o Tadeu. Toda a criação é de Deus. Não é porque uma pessoa é defeituosa, não é... Como fala, gente? É uma pessoa especial, né? Que tem alguma deficiência, que ela é diferente. Não. Ela está na mesma condição nossa. Tanto que a gente vê exemplos de superação aí fantásticos, né? Então, toda a criação é de Deus. Os que vestem, olha o que Jesus fala para o Tadeu. Isso é para nós mesmos, para a gente refletir hoje, que a gente tem uma mania de ter preconceito, de discriminar fulano, de marginalizar ciclano, né? E fala assim, ó, os que vestem a túnica do mal, hoje, envergarão um dia a da redenção pelo bem. Por que você está discriminando? Você deveria ajudar, dar a mão. Porque um dia alguém não te deu a mão, não te ajudou? Então, agora, isso aqui vem nos fazer refletir nisso. As pessoas hoje que nos parecem perversas, porque é muito comum a gente ouvir agora, a gente até não tem ouvido muito, não, mas é muito comum a gente ouvir falar assim, tem que ter pena de morte aqui, matar esses ladrão todos, matar esses criminosos todos. Já ouviram falar isso? E quantas vezes, né, gente? Por que matá-los? Será que nós estamos preocupados em processar uma educação adequada para esses irmãos? Por que não joga dentro de uma cadeia lá que era para caber 2, cabe 50? Isso é educar? É reeducar? Então, por mais que uma pessoa se apresente de uma forma até cruel e perversa, ela é também um filho. Ela está envergando por ignorância. Ela ainda não escalou, talvez, até onde nós, por exemplo, já dando conta de escalar até aqui, para entender esse processo nosso da evolução. O discípulo do Evangelho, Jesus continua falando para o Tadeu, né? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão. Eu não estou aqui para brigar com A, com B, com C. Mas combate
toda manifestação da ignorância. É isso que nós, às vezes, confundimos. Porque nós consideramos aquela pessoa é a pessoa má, não merece confiança, não merece nada. E a gente marginaliza. A gente quer que mate, quer que vá para a cadeia. Mas combater a ignorância dessa pessoa, que é através do processo de educação e até de reeducação, nós não nos abrimos para isso. Quando fala, eu não sei aqui, né, Jaqueline, vocês devem ter evangelização aqui, né? Mas quando a gente chama a turma para ser palestrante espírita, ser evangelizador de criança, evangelizar a mocidade, trabalhar com a mocidade, ó, turma, é difícil, você tem quase que pegar no laço, é assim? Porque aí é que está exatamente o que ele fala assim, ó, combater a ignorância. Enquanto nós não envolvemos com evangelização, com adulto, com criança, com adolescentes, com jovens, não vamos sair dessa luta, dessa peleja. Porque a gente está combatendo as pessoas, os espíritos, nós temos que combater o mal que está acontecendo. E o mal é pela ignorância. E nós já temos condições de levar um pouco de luz para essas pessoas. Olha a nossa responsabilidade, né? Principalmente exemplificando também, né, gente? O mais importante é o exemplo. Porque o Emmanuel mesmo fala isso, que as palavras arrastam, como é que é? Não, as palavras convencem, mas o exemplo é que arrasta. Né? Então, nós somos pais de família, nós somos educadores, nós somos avós, nós somos pais, nós somos, trabalhamos em área de educação, trabalhamos aqui nas casas espíritas, nas instituições. Nós estamos preocupados com a nossa educação, nossa autoeducação. É uma coisa para se pensar, né? Aí ele continua, Tadeu, jamais olvidemos o bom combate. Porque o bom combate, gente, não é esse de ir para a rua, armado, brigar com os outros, quebrar loja, quebrar banco, atirar, jogar pedras nos outros. Isso que é o bom combate? Qual que é o bom combate? É esse combate que nós fazemos com nossos adversários aqui dentro. Nosso egoísmo, nosso orgulho, que nos leva à prepotência, à arrogância, à vaidade. Aí é que é o bom combate. Porque isso é que está realmente minando a sociedade. O egoísmo e o orgulho. É a base de tudo isso. Então, ele fala, Tadeu, jamais olvidemos o bom combate. Não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como um ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Qualquer situação que nós enfrentamos na vida, no mundo, se nós já tivermos Deus trabalhado aqui dentro de nós, as leis divinas e a lei do amor, né? Principalmente, eu saber como conduzir, me equilibrar, me harmonizar, que eu mantenha fidelidade a esses princípios que eu já consegui conquistar. Porque a gente não vai conseguir conquistar tudo de uma vez só. Não é assim, gente? Nós, criados simples e ignorantes, ainda estamos nessa trajetória aí, que é uma trajetória, nós não temos nem ideia quantas encarnações nós já tivemos e quantas que ainda vamos ter. Em quantos mundos nós vamos ainda vivenciar para trabalhar a nossa evolução. Então, tudo que eu já consegui hoje trabalhar comigo mesmo, que eu coloque isso em prática em qualquer situação que eu seja na vida profissional, seja na vida de relação social, seja na vida de família, que eu seja fiel a esses princípios. Isso é muito importante, porque hoje a gente vê aí corrupção, a gente fica com o cabelo em pé, né? Matar esses corruptos todos. Não adianta? Mas o que muitas vezes leva à corrupção? Muitas vezes é a ganância, não é? Desejo, ambição, desenfrear. Mas, muitas vezes,
ele chega-se perto de aquela pessoa que está passando uma situação dificílima, financeiramente falando, pai de família, uma série de dificuldades, desempregado. Aí alguém chega para ele e fala assim, olha, você quer entrar num negocinho aí, você vai ganhar muito dinheiro. Se não tiver esses valores bem trabalhados, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai aceitar, não vai? Está desesperado. Vai aceitar. E aí, às vezes, arruína o resto da vida. Então, se nós já temos alguns valores conquistados, temos honestidade, de respeito, de dignidade, qualquer situação que você viva, Tadeu, coloque a sua fidelidade a Deus, os princípios de Deus. Não desprezes a hora de trabalhar pelo triunfo da luz. Mas segue o teu caminho no mundo, atento aos teus próprios deveres. Nós todos aqui na Terra temos missão. Todos. Todos nós temos deveres a cumprir. Então, é preciso que a gente fique atento. Qual que é a minha obrigação? Onde é que eu estou hoje? Eu preciso cumprir meu dever. É como pai? É como mãe? É como profissional? Que às vezes ajunta tudo, né, gente? Nós somos pais, somos avós, somos mães, temos um processo profissional, nós precisamos ganhar dinheiro para viver, né? Então, às vezes, nós estamos engajados em uma porção de situações. Mas em qualquer dessas situações que esteja, ele fala, não desprezes a hora de trabalhar pelo triunfo da luz. Seja luz. Foi isso que Jesus falou no Evangelho, lá nas Bem-aventuranças? Vós sois a luz do mundo. Brilha a vossa luz. Então, enfrentar a própria luta, com todas as dificuldades que ela apresentar, mas sempre com dignidade, com respeito por si mesmo. Depois ele coloca aqui, olha, é indispensável meditar na lição do nosso Pai e não estacionar a meio caminho que percorremos. Vocês não estão achando que essa fala do Jesus para Tadeu está muito dentro da nossa atualidade, gente? Não está muito para nós isso? É indispensável meditar na lição do nosso Pai. A Alcione, no livro Renúncia, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, ela tem ela que inicia o Evangelho no Lar, né? E ela fala isso, que não adianta só conhecer o Evangelho. Porque o Evangelho está aqui, ó. A lição do nosso Pai, Jesus veio para intensificar mais, porque ela já veio através de Moisés. Depois Jesus veio para introduzir a lei do amor na lei de justiça. Né? Então, todo o Evangelho de Jesus são lições de vida para nós. Assim, é preciso meditar. E a Alcione fala assim, não adianta só conhecer o Evangelho. É preciso conhecer, meditar, sentir e viver. 4 coisas. E há pouco tempo nós assistimos uma palestra do Haroldo, muito interessante, ele analisa essas 4 palavrinhas, e eu tomo a liberdade de trazer para vocês o que ele falou, porque eu achei super importante. Ele fala assim, conhecer e meditar é a formação da nossa sabedoria. São 2 asas que vão nos levar a alçar o voo para a angelitude. Sabedoria e amor. Não é assim? Então, conhecer o Evangelho, meditar nele, vai formar a asa da sabedoria. Sentir e vivenciar, vai formar a asa do amor. O sentimento na alma. Então, por isso ele fala, é indispensável meditar. Pensa, medita, reflete sobre aquilo. Para você próprio tirar as conclusões. Não adianta vir gente de fora, você tem que acreditar nisso, porque isso é um dogma. É que dogma. Né? Uma imposição para eu crer em alguma coisa. E nós trabalhamos com a fé raciocinada. Né?
Portanto, ele continua, Jesus, né? Não ouvides o teu próprio trabalho. E esse trabalho, gente, é um trabalho amplo, porque nós temos trabalho material, profissional, que nós precisamos nos sustentar. Nós temos o trabalho psíquico, que é o trabalho com as nossas emoções. Nós trabalhamos muito mal nossas emoções. Agora, então, gente, nesse período da pandemia, nós estamos perdendo o rumo, porque nós temos medo, inquietos, inseguros. Não é assim que a gente está se sentindo? Ansiedade, depressão, quanta coisa que é fruto desse mau trabalho que nós fazemos com o nosso psiquismo, com as nossas emoções. E o trabalho espiritual, que é esse trabalho da meditação do evangelho no lar, dessa frequência nas reuniões, nos estudos. Isso é importantíssimo, gente. E na questão 674, os espíritos falam para Kardec que o trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. Tudo na natureza trabalha. Ai de nós se não fosse as minhocas, que fura o solo para poder oxigenar, vamos dizer assim, a terra. Né? Tudo na natureza trabalha. E se nós não trabalharmos, nós vamos permanecendo na infância intelectual, porque não há despertamento da criatividade, não há um desenvolvimento do pensamento, não há um desenvolvimento da afetividade. A gente estaciona. E Jesus continua nesse diálogo com Tadeu. Caminha para Deus. Construindo, gente, isso aqui é que é importante. Porque nós, para caminhar para Deus, nós temos que passar pelo processo dessa autoconsciência. Que enquanto eu não tiver essa consciência desperta, eu como ser imortal, eu não sei se eu posso morrer de hoje para amanhã. Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Onde é que eu vou? Como é que vai ser minha vida? E muita gente ao nosso redor fica também com essa interrogação. Acabou, morreu, acabou tudo. Então, essa consciência que a doutrina traz para nós, olha, vocês não morreram, não. Você é espírito imortal. Então, forme essa consciência, essa autoconsciência, para te dar fôlego, para a gente poder vivenciar em busca dessa construção do reino de Deus dentro de nós, né? E ele ainda fala mais para o Tadeu. Tens contigo a verdade divina, que o mundo não te poderá roubar nunca. Porque Tadeu estava vivendo do lado de Jesus. Ele já era um discípulo de Jesus. Que nós ainda estamos aí, né? Pelejando para nós tornarmos discípulos. Mas Tadeu já vivenciava do lado de Jesus. Então, Jesus afirmou para ele, você já tem a verdade divina. Você já tem isso em você, está vivendo, você está percebendo o mundo de Deus aqui. Então, isso é que ninguém nos rouba. Mateus fala isso no Sermão do Monte, capítulo 6, no versículo 20. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque os valores são exatamente as virtudes. Eu vou pular uma coisinha aqui, gente, porque nosso tempo é até 8h30, não é, Jaqueline? 8h30? O tempo passa assim rápido, né, gente? Vocês nem estão falando nada, imagina, hein? Hã? Não pode? É uma coisa interessante que Jesus coloca para o Mateus, para o Tadeu também. Ele fala com o Tadeu assim, olha, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus. Quais são as obrigações que tocam a Deus? O que vocês acham? Vamos pôr essa turma falando de quê, né, mandar o soninho assim embora. O que vocês acham que as obrigações... Hã? Oração, vigilância.
Mas ele está falando aqui, ó, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, porque os grandes patrimônios da vida pertencem às forças do céu. Só para completar essa frase aí. Obrigações que tocam a Deus, porque os patrimônios da vida pertencem às forças do céu. O que vocês acham? Que hoje nós estamos precisando tanto desse ar, né? Valorizando tanto esse ar. Água, terra, toda a natureza, gente, toda a natureza é patrimônio que pertence a Deus. Isso aí, a misericórdia divina já tem uma porção de espíritos que ajudam a tomar conta da natureza. Né? Quem está estudando o Êxodo, no Êxodo tem isso, né? Os espíritos que tomam conta da natureza. E tem os que tomam conta do ar, tem os que tomam conta da água, tem os que tomam conta do fogo, os que tomam conta da terra. E cada grupo desses tem um nome diferente. Depois, então, se vocês tiverem interesse, o Êxodo tem esse estudo. Mas coloca assim, ó, mas unicamente, né? Ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo seu mundo interior, que a ti pertence, a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Isso aí, alguém vai te pedir conta disso. O que há na nossa atividade? Como que a gente já está trabalhando os valores do nosso mundo interior, não é? Que é esse autoaprimoramento, que é o trabalho mais difícil que nós íamos fazer aqui na Terra foi esse, gente. É o trabalho de autoiluminação. E ele continua, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados no plano geral. É natural que Deus, quando a gente voltar para o plano espiritual, fale assim, meu filho, vem cá, dá um cheguinho aqui, vamos fazer um retrocesso, vamos passar o filme de sua vida aqui. Você lembra quando você saiu daqui do plano espiritual, você foi para a Terra, você lembra o que você programou fazer lá? E olha lá, como é que você arranjou lá com isso? Você casou, você teve 3 filhos, você teve 4 filhos, o que você fez deles? Como é que você se ajeitou com ele? Como é que a vida fluiu? O seu trabalho, como é que foi? Então, assim, isso aí que ele está falando é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados no plano geral. Quando você saiu daqui do plano maior, você foi para a Terra com alguns planos para você cumprir lá. É natural que agora você está voltando, que eu te pergunte o que você fez. Vamos ver como é que foi que a vida se arranjou lá, né? Nós somos co-criadores menores ainda, mas o nosso futuro é sermos co-criadores maiores, como Jesus já é um co-criador maior, o Pai. Mas nossa missão aqui é como co-criadores menores. Então, Deus não vai entregar para nós uma responsabilidade de algo, sabe que nós ainda não vamos dar conta dela. Mas o que Ele nos confia, sabe que nós podemos dar conta, sim. E aí a gente tem que parar e pensar um pouquinho nisso, né? O Evolução em 2 Mundos é que fala sobre os co-criadores maiores e os co-criadores menores. Está no primeiro capítulo do André Luiz. Então, o trabalho que foi confiado a nós, e ele vai perguntar para o Tadeu, o que foi feito de seus pais? O que você arrumou com seus pais? Porque o mandamento maior da lei é honrar o vosso pai e a vossa mãe. Não é assim? E o que você fez deles? O que você fez do seu parceiro, do seu companheiro, do seu companheiro? O que você arrumou? O que você fez dos seus filhos? Como é que você lidou com seus irmãos? Irmãos da família universal? Então, nossa responsabilidade ela é micro, ela é pequena. É preciso que a gente comece a pensar que precisa dar conta disso aqui, porque isso aqui é coisa pequena. Aceita a luta, sempre que fores julgado digno dela, e não te esqueças.
em todas as circunstâncias de que construir é sempre melhor. É melhor do que destruir. Sempre que nós estamos no caminho de construir algo de bom uns para os outros, nós estamos no caminho certo. Esses esclarecimentos do mestre caíram no espírito de Tadeu como gotas imensas de uma nova luz. Então, agora o objetivo nosso é que isso caia também para nós, como gotas de uma imensa luz. E Jesus acrescenta agora: o adversário é sempre o necessitado, que comparece ao banquete de nossas alegrias. O necessitado pode ser hoje, gente, aquele filho difícil que Deus nos confiou e que nós estamos querendo distância dele. Às vezes ainda falamos assim, eu não sei para que você nasceu. Não é assim? Ah, se eu soubesse, filho, era isso. Trabalheira que dá. Eu não ia querer ter nem meio. Então, ele está dizendo, os adversários podem ser aqueles vínculos anteriores que nós fizemos, que nós, inclusive, ajudamos a dispersá-lo numa determinada época do mundo, da vida, e agora ele vem. Eu ensinei ele a beber. Eu induzi ele a beber em outra vida. Agora ele vem, depois de ter certa altura da vida, ele se torna alcoólatra. Está aqui agarrado em mim. Eu tenho que dar conta disso. Ah, mas eu não vou dar conta mesmo. Nem internar ele em qualquer lugar, aí eu se vir para lá. Aí, quando a pessoa tem merecimento, a espiritualidade fala no nome dela. Assim, não abandona ele, não, porque você que levou ele para esse caminho. Agora cuida dele, resgata ele. Leva ele para tratar, leva ele para cuidar, ajuda a cuidar dele. Então, ele fala, ele comparece ao banquete das nossas alegrias. Porque, às vezes, a gente tem uma família maravilhosa, mas tem um que é problemático. Ele é o alvo que precisa de ser atendido. Não é? Nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. Não feche as portas do coração para nenhum irmão que chega, que às vezes nem é irmão de sangue, às vezes até um amigo, às vezes uma pessoa que a gente nem conhece direito, mas bate a nossa porta. É porque a espiritualidade está indicando, ó, vai ali, que ali tem certeza que você vai ser ajudado. O apóstolo sorriu humilde, preocupado e acrescentou para Jesus: Senhor, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra, quando o seu império se estabeleça nas almas? Ele não teve condições de afastar um espírito que estava junto com a mulher lá. Ele queria saber o que eu preciso fazer. E Jesus volta àquela fala inicial: necessitas da edificação do reino no âmago do teu coração, do teu espírito. Só a luz do amor é bastante forte para converter uma alma à verdade. Não adianta dar 300 milhões de cestas básicas, matar a fome do mundo de gente. Se a gente faz isso sem amor no coração, é aquilo que Paulo fala. Pode falar todas as línguas do mundo, todos os idiomas do mundo, mas se não tiver o amor, não adianta. Você pode atender uma comunidade inteira. Agora, nas enchentes, né? Até levar caminhões e caminhões enchentes, mas se não tiver esse ingrediente do amor, do afeto, daquela real preocupação com o outro, não. Né? Então, ele fala que só a luz do amor é que é bastante forte para converter uma alma à verdade. O filho é difícil, hoje ele é viciado em droga, ele está totalmente perdido. Às vezes a gente escuta isso nos atendimentos fraternos. Meu filho está totalmente perdido. Não tem jeito mais. Mas e o amor que você está
lidando com a situação. Porque amar não é falar, eu te amo, eu te amo. Isso não é amor, não, gente. Amor é atitude, é estar junto, é ver, olhar no olho do outro e perceber o que é que essa criatura está precisando. Que tipo de comportamento que vai conduzir essa pessoa a mudar o estilo de vida? É atitude, é ato. Né? O reino de Deus é a edificação divina da luz. Capacita-te. Olha bem o que Jesus fala para o Tadeu. Capacita-te. De que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possui no coração. Como é que você quer afastar um espírito, um malfazejo, do outro, se você ainda não trabalha com você mesmo, para afastar de você tudo aquilo que atrai, inclusive, espíritos ainda que estão transitando nas sombras? Maledicência, inveja, ciúme, traição, outra coisa que ainda está presente assim na vida da gente. Capacita-te, torna-te capaz de fazer isso. Trabalha com você, porque a luz primeiro precisa estar aqui, ó, para depois ela fluir, ela iluminar. Vai, trabalha sem cessar pela sua grande vitória. Zela por ti. Isso é muito interessante, porque quando Jesus falou para aquele doutor da lei que perguntou para ele qual que é o maior mandamento. Vocês lembram o que Jesus respondeu? Quem quer falar para nós aí? Amarás o Senhor? Pode falar alto, porque as máscaras estão atrapalhando a nossa aí, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, é preciso que a gente aprenda a se amar. Porque se eu não me amar, não adianta, eu não vou dar conta de amar ninguém. E ainda muito menos Deus. Como é que eu vou ver Deus da natureza? Um ser tão abstrato. Se eu não consigo amar alguém que está do meu lado. Né? Então, ele fala assim, zela por ti. Cuida de você. E nós, às vezes, demonstramos por atos que nós não temos esse amor todo por nós mesmos, não. Nós detonamos com a nossa saúde. Começa por aí. Trabalhamos demais, corremos demais, descansamos pouco, não temos lazer, não nos damos o direito disso, não descansamos. Isso é amor que nós temos por nós, gente? É preciso que a gente demonstre amor por atos, atitudes. Zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares que Deus, sem esquecer que Deus está cuidando de tudo, está cuidando de todos. Então, nós não estamos órfãos, não. Não tem nenhum de nós esquecido do mundo, não. E Humberto de Campos vai finalizar, gente. Nós vamos talvez estender só um pouquinho, viu? Ele vai finalizar com o último esclarecimento de Jesus. Ele vai pegar por base a própria fala dele, que está em Lucas, no capítulo 11, versículos 24 a 26. É interessante que quando a gente lê essas passagens do Evangelho, eu vou ler para vocês aqui a passagem, esse capítulo 11, versículo 24, 25 e 26. Vocês vão ver se isso aqui não é difícil da gente entender. Jesus falou isso aqui, ó, e falou para eles lá, para os discípulos. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o achando, diz, voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, acha a varrida e adornada. Depois vai e leva consigo mais 7 espíritos, piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. E aí, vocês entenderam?
Alguém entendeu isso aqui? Isso é fala de Jesus, tem Lucas. Alguém entendeu isso aqui? Querem falar? Hã? E deixa se levar sem muita sentião, sem orar, se achar, né? Que com A doutrina que vai trazer para nós um esclarecimento muito fantástico disso aqui, gente, porque quando ele começa falando assim, ó, quando o espírito imundo tem saído do homem, o que antigamente se usava fazer? Quando aparecia uma pessoa assim, que, né, como ele colocou no começo, que endemoniado, o que era costume fazer? As igrejas, as religiões. Vocês lembram? O exorcismo. Aí, para expulsar o demônio. Não é assim? Então, vinha às vezes para a cruz, né? Fazia o sinal da cruz. Aí o espírito afastava. Mas e depois o que acontecia? Olha ele aqui, ó. Voltarei para a casa de onde saí. Por quê? Ela, ao chegar ao encontro, ela varrida e adornada, porque a casa mental nossa não foi modificada, ela não foi transformada. Tirou-se o espírito daquele espírito imundo, mas não houve uma transformação moral, espiritual desse ser. Ele não modificou em nada. Saiu, falou assim, eu vou voltar. Quando ele volta, encontra a casa varrida e adornada, porque continua com os mesmos pensamentos, com os mesmos desejos de vingança, com aquelas mágoas, com aquela raiva, com aquele ódio, com aquela coisa. Aí, o que ele faz? Ele entra e ainda busca mais 7. Exatamente. Exatamente. A nossa mente, o nosso sentimento está realmente fazendo convites para que eles venham. Não são eles que vêm e invadem a nossa casa mental, o nosso espaço emocional, psíquico. Hein? Nós é que atraímos. A gente pensa em vingança, a gente pensa com raiva, a gente pensa com inveja, a gente tem vontade de matar o outro, a gente ainda quer ver o outro passar por um monte de situação de dificuldade. Você queria falar, Pina? Porque o adulto para nós é algo muito velho, algo muito que satisfaz os nossos olhos, apenas os nossos. Mas o adulto, para os espíritos dessa natureza, a minha mente está completamente voltada para o mal, para todas essas coisas. Exatamente. E ele vai mandar a casa tornada, como você colocou, não houve da parte do obsidiado uma mudança no sentido de adornar a casa para o bem. Porque para o obsessor a casa tornada é quando ela está cheia de mal. Exatamente. Deu para entender agora, gente, essa fala de Jesus está muito claro para nós hoje espíritas. A gente entende isso claramente. Não adianta uma pessoa que está num processo desse para uma casa espírita passar por um tratamento espiritual, que muitas vezes a gente busca um tratamento espiritual na casa espírita, mas a gente não faz isso aqui, ó, para mudar nada. A gente quer que haja uma mágica, uma coisa assim, um milagre. A casa espírita não faz milagre, não, gente. Aqui está todo mundo sendo orientado, conscientizado das coisas, isso faz mal para nós. Falar mal dos outros faz mal para a gente também. Pensar mal dos outros faz mal para a gente também. Nós somos os primeiros prejudicados, porque nós abrimos uma vibração, entramos numa faixa vibratória, que nós vamos aí angariando um monte de companheiros que estão na mesma faixa.
e que vão trazer para nós, não são 7, não, são 17, 27, porque o 7 é número infinito. Vai trazer uma infinidade de espíritos que vão afinizar conosco e vai fazer acontecer isso. Ó. O último estado daquele homem fica sendo pior do que ele era antes. No começo ele tinha um espírito obsidiano, agora tem um mundo. É uma falange. E a gente vê isso muito nos livros do André Luiz, né, gente? E aquele livro Libertação, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler. Quem não leu, leia, porque esse livro é muito interessante, do André Luiz. Ele conta o caso lá da Margarida, acho que a Margarida é do livro Libertação mesmo, não é? Olha, a Margarida era uma mulher que estava adoentada, não tinha médico nenhum que descobriu o que Margarida tinha. E ali era uma falange, um grupo de entidades que estavam ali, não por causa da Margarida propriamente, mas é porque o espírito que comandou, vamos dizer assim, né, o processo todo, ele tinha um problema sério com o pai da Margarida. E ele, então, encontrou a Margarida frágil emocionalmente, aberta, né, a esse tipo de influenciação, e aí eles acomodam ali. E olha, acho que o Gúbio, que gerencia lá o trabalho junto com o André Luiz e com a equipe, o trabalho que eles tiveram para poder trabalhar com aquelas entidades lá, para poder libertar a Margarida. Era missa, celebrava missa, mandava celebrar não sei quantas missas para ela, nada adiantava. Então, olha a importância da gente trabalhar bem o pensamento, trabalhar bem as nossas emoções, trabalhar bem o nosso sentimento, procurarmos sempre transitar no equilíbrio, nem muito para lá, nem muito para cá, mas harmonizarmos. Então, gente, todos os ouvintes das pregações, né, no final, Humberto Campos vai fazer isso para nós, né, compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era que edificasse cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si. Se hoje eu estou sendo vítima, e olha, gente, os processos de depressão, de ansiedade, é uma porta aberta. É uma porta enorme aberta para esses processos. É preciso que a gente faça isso que alguém colocou aqui, vigiar e orar. Jesus recomendou isso de uma forma fantástica. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Que a vigilância, aqui tem alguns autores que põem a oração em primeiro lugar, mas se a gente não está vigilante, a gente não consegue nem orar. E na hora que a coisa chega de tal forma que a gente perde a capacidade de orar, né? E Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele fala assim, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Os espíritos estão assistindo, eles estão entrando nos nossos quadros mentais e eles vão nos influenciar de acordo com a sintonia que a gente estabelece. Se eu sou uma pessoa que vibra muito no negativo, é claro que eu vou angariar espíritos junto comigo que estão também transitando no negativo. A pessoa derrotista, para mim nada dá certo, isso aí não adianta fazer, não vai dar certo. Tudo é negativo. É preciso que a gente pense mais positivo, né? Então, gente, a Joana de Ângeles, para a gente finalizar, a Joana de Ângeles, no capítulo 53 do livro Vida Feliz, é um livrinho desse tamanhozinho, assim, dessa grossurinha, assim, é um livro de cabeceira. A gente lê, fazer uma meditação todo dia na hora de dormir ou na hora de levantar. Ela nos sugere, ela vai nos alertar que os maus pensamentos intoxicam a alma. Mantenha a tua mente, que é a nossa casa mental, né? Presa às ideias positivas, iluminatórias, aos programas de enobrecimento, projetos de nível superior. Ninguém aqui pode estar isento de fazer projeto em nível superior, não.
Porque se a gente tem um pensamento positivo, nós somos espíritos imortais. Nós podemos ter projeto aí para sumir de vista, de alto nível, de cuja conduta te advirão o bem-estar íntimo e a alegria de viver. Nem no período da pandemia nós vamos perder a alegria de viver, porque nós já estamos capacitados, né, como Jesus falou lá, capacita-te, para entender as coisas que estão acontecendo no mundo. E agora a doutrina nos ajuda, nos capacita a entender o problema da pandemia. E essa questão da pandemia, onde a gente está vendo aí tantas perdas, né? Perdas de toda a natureza, e agora ainda mais com as enchentes, mais perdas de entes queridos, perda de emprego, perda de coisas que levou a vida inteira para poder conseguir ter aquilo, né? Então, é um período que deve nos levar a muitas reflexões. Qual o valor que eu estou dando às coisas materiais, supervalorizando uma coisa, em detrimento de outra que é a que vai me enobrecer. E é que eu vou carregar comigo para o outro lado, que coisa ninguém leva. Mas valorizar mais esses momentos que nós estamos tendo a oportunidade de ficar com a família, de refletirmos mais como estão sendo nossas relações interpessoais. Porque até agora eu fiquei muito aquém do que eu gostaria de ser. Agora eu já posso começar a mudar. Fica aí para a nossa meditação, né, gente? Nossa reflexão. Quem quiser depois, capítulo 7 do livro Boa Nova, é uma lição maravilhosa. Prestar mais atenção nessas nuances aí que Jesus colocou para o Tadeu, que na verdade está colocando para nós todos, né? E que a gente possa realmente aproveitar o máximo que nós pudermos essa oportunidade reencarnatória que nós estamos nela agora. Porque nós ainda temos um prazo para frente. Nós estamos aqui respirando, vivendo, né? Todo dia a dia da gente inovar, fazer algo que a gente ontem não deu conta de fazer. Fica aqui os meus agradecimentos a vocês, pois não? Fala, Pedro. O mal é a nossa triste vocação para o bem, para nós próprios. O egoísmo, né? É onde impera o egoísmo. Enquanto nós estivermos transitando nesse patamar, nós dificilmente vamos conseguir construir esse reino de Deus em nós. Nós temos que nos abrir para o mundo, abrir para a vida, abrir para o irmão, abrir para nós fluirmos, deixar essa energia fluir positivamente uns com os outros. Gente, muito obrigada. Um beijo no coração.